A Agência Nacional de Saúde Suplementar autoriza o reajuste máximo de 15,5% em planos de saúde individuais. O uso do cartão de crédito cresce no primeiro trimestre do ano e impulsiona o aumento do número de endividados no país. E você vai ver também. Casos de Covid-19 crescem em todas as regiões do Brasil, aponta a Fiocruz. Mais de 70% das mulheres com filhos têm dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho. Bilionário Elon Musk investe mais de sua fortuna para a compra do Twitter. Avião homenageia Diego Maradona com imagens e recordações do craque em uma espécie de exposição itinerante. Agora no Jornal das 18h30. Boa noite, são 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o reajuste de 15,5% dos planos individuais e familiares para o período de maio de 2022 a abril de 2023. Este é o maior aumento desde o início da série histórica em 2000. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União. O percentual definido é o máximo a ser aplicado sobre as mensalidades reduzidas pelo índice de 2021. A ANS informou que o reajuste vai englobar cerca de 8 milhões de contratos, o que representa 16,3% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. O reajuste poderá ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês da contratação do plano. A agência reguladora explicou que o cálculo foi baseado na diferença das despesas assistenciais por beneficiário dos planos de saúde individuais de um ano para o outro. Em 2021, foi anunciado pela primeira vez um reajuste negativo de 8,19%, que correspondeu a uma redução das mensalidades no período de maio de 2021 a abril de 2022. Isso resultou em uma queda de 17% no total de procedimentos, entre eles consultas, exames, terapias e cirurgias realizados em 2020 pelos planos de saúde, em decorrência das restrições por conta da Covid-19, que na época estava no auge. O projeto de lei que define um teto de 17% para o ICMS foi aprovado pela maioria dos deputados federais, com 403 votos. O limite e a alíquota de bens e serviços considerados essenciais, como os combustíveis, energia elétrica, gás, comunicações e transporte coletivo. A lei pode levar a uma perda de quase 70 bilhões de reais, segundo o governo, e reduzir os impactos na inflação e no preço dos serviços. A síndrome respiratória grave causada pelo SARS-CoV-2 apresentou tendência de alta em 20 capitais do Brasil. Os dados foram divulgados hoje pela Fiocruz. A Fundação informou que houve um sinal contínuo de aumento dos casos de Covid-19 em todas as regiões do país. Desde 2020, a síndrome respiratória aguda grave ajuda no monitoramento da pandemia. Nos momentos mais críticos da doença, o número de mortes chegou a 98% e, atualmente, 84% dos óbitos estão associados ao SARS-CoV-2, considerando as últimas 4 semanas. Segundo o órgão, das 20 capitais analisadas, 18 apresentaram crescimento nas últimas 6 semanas, como a Bahia, o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Também foram detectados casos de influenza A no Rio Grande do Sul. Já nas crianças de até 4 anos, o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, o SARS-CoV-2 e o metapneumovírus estão em predominância no país. E nos Estados Unidos, 8 das 10 maiores cidades perderam a população na pandemia durante o primeiro ano da doença. As cidades de Nova York, Los Angeles e Chicago estão no topo da lista.
O relatório foi divulgado hoje pelo Escritório de Estatísticas dos Estados Unidos. Entre julho de 2020 e julho de 2021, Nova York perdeu mais de 305 mil cidadãos, enquanto Chicago e Los Angeles tiveram sua população reduzida em 45 mil e 40 mil residentes, respectivamente. Outra cidade que teve um grande número de saídas foi São Francisco, Califórnia, com pouco mais de 6% da sua população perdida em 2020. As razões para as mudanças populacionais variam de cidade para cidade, como custos de moradia, empregos, nascimentos e mortes. Apesar das mudanças em áreas metropolitanas, especialistas em demografia afirmam que as quedas populacionais são de curta duração e estão relacionadas à pandemia. Na contramão das perdas, foram registrados pequenos ganhos populacionais no Texas, na Flórida, na Carolina do Norte e em Ohio. E olha só, mais de 70% das mulheres com filhos têm dificuldades de se realocar no mercado de trabalho. É isso mesmo, e a pesquisa realizada por uma empresa de consultoria financeira aponta que mulheres que são mães ainda encontram dificuldades em retornar e se manter na vida profissional. A pesquisa sobre as mulheres e o mercado de trabalho foi realizada para entender como é o comportamento do mundo corporativo em relação às mulheres que são mães e o perfil das que trabalham. Kel trabalhou por 15 anos como assessora de imprensa e mídias sociais. Depois do nascimento da filha, precisou se reinventar. Hoje ela atua como operadora de telemarketing e faz bolos para complementar a renda. Todas as vezes que tenta retornar para o mercado de trabalho, os empregadores dificultam por conta da maternidade. Uma das grandes perguntas é sempre assim, você tem com quem deixar sua filha? Onde que ela vai ficar se você precisar sair? E a grande questão no meu caso é que tem uma rede de apoio muito grande. Assim, meus pais cuidam dela também, ficam com ela quando eu preciso sair, mas é a primeira questão que os empregadores questionam a gente, né? A pesquisa também aponta que, em pleno 2022, as mulheres que são mães, principalmente as de filhos pequenos, ainda sofrem preconceito, tanto para conseguir emprego ou se manter empregadas depois da licença maternidade. Que as mulheres que têm filhos ou que estão com filhos pequenos, que acabaram de voltar da licença maternidade, não estariam tão competitivas como antes, por exemplo, da pandemia. Isso também veio de uma vulnerabilidade a qual a mulher está se colocando também. A gente não pode deixar de falar isso. Os valores com a pandemia mudaram. Então, nós nunca estivemos tão próximo às perdas e nunca estivemos tão significativos aos momentos. Então, o que nós não dávamos tanto valor, por exemplo, uma mãe que retornava ao trabalho e falava, eu posso colocar numa escolinha, eu posso deixar com alguém. A pandemia, ela fez com que essa reflexão de valores também colocasse na mesa o que é importante para mim, o que faz sentido e o que não faz. De acordo com a pesquisa, as mães da faixa etária entre 31 e 40 anos, em que 70,84% têm filhos, são as que possuem mais dificuldades em se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. 58,33% procuraram uma colocação ou recolocação nos últimos 5 anos. E apenas 21,05% não tiveram problema para serem contratadas. Ainda entre as que conseguiram, nenhuma tinha filhos menores de 5 anos. Já 36,84% tiveram dificuldade por terem filhos com idades abaixo de 5 anos. Isso tem provocado uma situação preocupante. Muitas mulheres estão desistindo de ter filhos. Muito das mulheres, hoje, se pegar o maior público feminino, uma pesquisa recente que teve, mais de 40% das mulheres retratam que não querem ser mães, que não pretendem exercer a maternidade. Pensando nesses problemas, um grupo de mães de São Paulo criou um espaço dedicado a atender mulheres que precisam trabalhar e, ao mesmo tempo, se dedicar aos filhos. Aqui, profissionais de todas as áreas podem alugar um espaço para trabalhar numa espécie de home office. Então, elas criaram o Materlap como rede de apoio, como rede de segurança, para que as mães pudessem dar conta do home office, enquanto também as crianças estão no mesmo espaço, sendo cuidadas e olhadas por pedagogas. E no mesmo espaço ficam as mães, ficam as crianças, e todo mundo trabalha, todo mundo dá conta de tudo, porque no home office não dava, né?
E a Janaína está afastada da empresa desde a licença maternidade. Ela voltou a trabalhar no sistema home office, mas em casa, a jornalista tinha dificuldades para conciliar o trabalho com os cuidados com a filha bebê. Eu não sabia como conciliar as duas coisas. É impossível uma mãe sozinha, dentro de casa, dar conta de tudo. Então, cuidar do filho, trabalhar, fazer almoço, cuidar da casa, porque as rotinas da casa são também inerentes ao nosso trabalho, né? Então, quando eu descobri a Materlife, eu fiquei muito feliz. Eu achei a ideia das meninas inovadora, porque eu acho que elas viram na dor delas, que elas também são mães, né? De poder levar isso e ajudar outras mulheres. Então, agregar, né? Você conseguir trabalhar tranquilo e ter o seu filho brincando, em segurança também. Então, isso é muito legal. E veja a seguir, bilionário Elon Musk investe mais de sua fortuna para a compra do Twitter. E ainda, avião homenageia Diego Maradona com imagens e recordações do craque em uma espécie de exposição itinerante. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E falando sobre a guerra, a Ucrânia afirmou nesta quinta-feira que os combates na região leste do país atingiram a intensidade máxima. Enquanto isso, a Rússia anunciou hoje que vai permitir a saída de navios estrangeiros dos portos da Ucrânia, questão que interessa o mundo todo porque mexe com o preço dos alimentos. O ministro da Defesa russo disse que navios estrangeiros estão liberados para sair dos portos de Odessa e de Kherson, no Mar Negro, e de Mariupol, no Mar de Azov. A Rússia bloqueia as saídas da Ucrânia para o mar desde o início da guerra. 20 milhões de toneladas de grãos estão presas sem ter como serem exportadas. A Turquia disse hoje que negocia com Moscou e Kiev uma maneira de escoar essa produção. Rússia e Ucrânia são responsáveis por 30% das exportações de trigo e o bloqueio contribui para a crise mundial de alimentos. Enquanto isso, a Rússia continua a ofensiva no extremo leste do país. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia disse que a situação no local é muito difícil. Os bombardeios russos destroem toda a infraestrutura e matam civis que estão sendo enterrados em valas comuns. A Rússia divulgou hoje imagens do lançamento de míssil de uma arma poderosa capaz de driblar sistemas de defesa. Horas antes, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba descreveram a superioridade das forças russas no Donbass e pediram mais apoio militar aos países ocidentais. O exército russo tenta controlar Severodonetsk. A cidade é fundamental para o controle total sobre o Donbass, uma zona de mineração parcialmente ocupada desde 2014 por separatistas pró-Rússia apoiados por Moscou. E de volta ao Brasil, vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Já ultrapassou a marca dos 25 número de mortos na operação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. A direção do Hospital Getúlio Vargas informou ainda que desde terça-feira, 28 feridos deram entrada na unidade. 21 chegaram mortos e 3 morreram logo após o atendimento. A Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram a operação na Vila Cruzeiro para prender chefes do Comando Vermelho e suspeitos vindos de outros estados que estariam escondidos no local. Segundo o comando da PM, a operação estava sendo planejada há meses, mas foi deflagrada de modo emergencial para impedir uma suposta migração para a Rocinha. Foram mais de 12 horas de tiroteio na região.
E vamos com mais uma operação, desta vez contra policiais militares. O Ministério Público do Rio e também a Corregedoria da PM prenderam nesta quinta-feira 9 policiais militares na Operação Mercenários. Foram 11 PMs procurados por corrupção, tortura, peculato e concussão, quando um funcionário público usa o cargo para obter vantagens indevidas. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado afirmou que este grupo sequestrava criminosos mediante tortura e pagamento de resgate. Vendia armas, vazava operações e fazia troia, uma espécie de tocaia para surpreender traficantes. O MP do Rio citou como exemplo que 4 dos denunciados exigiram R$1 milhão de Léo Marrinha, chefe do tráfico do Cantagalo Pavão Pavãozinho, para não prendê-lo. E além das prisões, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos denunciados. Um deles foi o batalhão de Duque de Caxias. E lá foi apreendido a quantia de R$37 mil em espécie. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Obrigada, Anderson, pelas informações. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após dados mais fracos que o esperado sobre o Produto Interno Bruto, o PIB, dos Estados Unidos. A moeda norte-americana encerrou o dia em baixa de 1,22% e encerrou o dia cotada a R$ 4,76 na venda. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, subiu nesta quinta-feira em meio ao avanço de mercados no exterior após a divulgação de uma série de dados da economia dos Estados Unidos. O indicador teve alta de 1,18% a 111.890 pontos. E olha só, o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, comunicou ter levantado 6 bilhões e 250 milhões de dólares necessários para bancar aí a aquisição do Twitter. Cerca de 33 bilhões e meio de dólares do negócio virão de financiamento de capital. O bilionário captou a quantia sem precisar tomar um empréstimo vinculado às suas ações da montadora de carros elétricos Tesla. O anúncio de Musk levou as ações do Twitter a um pico de $40,70 após o fechamento da Bolsa de Nova York. A alta chegou a 9,53% sobre o valor de fechamento do dia. Embora Musk tenha eliminado uma pendência para a negociação, a Comissão Nacional de Comércio dos Estados Unidos apresentou outro entrave. O órgão regulador multou o Twitter em $150 milhões por usar de forma enganosa os dados de verificação de segurança em celulares e e-mails, para que anunciantes pudessem oferecer campanhas segmentadas a usuários. Um sinal positivo para a negociação veio da diretoria do Twitter, que informou que a companhia trabalha na transação com Musk. Na semana passada, o conselho da rede social recomendou por unanimidade que os acionistas votassem pela aprovação do negócio, gerando expectativa de que o assunto entrasse na pauta da Assembleia Anual de Investidores. E investidores do Twitter processaram o bilionário Elon Musk por supostamente manipular o preço das ações da rede social para baixo. As acusações são referentes ao período anterior do anúncio de acordo de 44 bilhões de dólares para a aquisição da rede social pelo empresário. Os investidores disseram que Musk deixou de perder 156 milhões de dólares ao não divulgar que havia comprado mais de 5% do Twitter até o dia 14 de março. A ação é coletiva e pede uma quantia não especificada por danos punitivos e compensatórios. E olha só, o uso do cartão de crédito cresceu no primeiro trimestre do ano e impulsionou o aumento do número de endividados no país. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O aumento no uso do cartão de crédito nos 3 primeiros meses de 2022 foi de pouco mais de 42%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse meio de pagamento movimentou mais de 470 bilhões de reais no primeiro trimestre. O problema é que é justamente o cartão de crédito o principal motivo do endividamento das famílias brasileiras. Eu conversei com o economista Joel Sampaio, que analisou os números divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Acompanhe. Cartão de crédito é um instrumento muito utilizado pelas famílias brasileiras, por fácil aceitação e também
controle em termos de moeda em circulação. O desafio que o cartão de crédito traz é exatamente a sua facilidade de uso, ou seja, por ter fácil aceitação e muito fácil acesso nos bancos e instituições financeiras, ele acaba trazendo uma facilidade que pode se tornar aí um desafio para as famílias, aumentando o endividamento e trazendo um custo adicional com o pagamento dos juros. Importante lembrar que, no cenário de pandemia, de crise econômica e também de alta inflação, com a perda de renda das famílias, o cartão de crédito ele ganhou uma importância ainda maior no orçamento. Então, esse controle ele se torna ainda mais importante nesse cenário para que as famílias possam ter, aí sim, um bom uso do cartão de crédito que pode facilitar, principalmente hoje, a aquisição de bens e serviços essenciais para as famílias brasileiras. O problema é que o cartão de crédito tem os juros mais altos, um dos juros mais altos, né? Portanto, se a pessoa perde o controle, vira uma bola de neve. Exatamente. O cartão de crédito ele tem taxas de juros muito altas. Os juros cobrados no cartão de crédito, no crédito rotativo, são um dos juros mais altos do sistema financeiro, e aí as famílias precisam ter esse cuidado na hora de utilizá-lo, porque senão pode virar uma bola de neve impagável. E se tiver uma dívida com cartão de crédito, a saída é negociar com o seu gerente, com a sua gerente, para conseguir fontes alternativas de financiamento muito mais acessíveis e baratas do que o crédito rotativo. Tá certo, Joelson. Obrigada pela análise e também pelas dicas. Os fãs de Diego Maradona têm o primeiro avião que homenageia o craque com imagens e recordações em uma espécie de exposição itinerante sobre o ídolo argentino. O objetivo é que a aeronave chegue até a Copa do Mundo Qatar 2022. O avião foi apresentado no aeroporto de Morón, em Buenos Aires, em um ato que contou com a presença das filhas do jogador e ex-jogadores da seleção argentina, campeã da Copa do Mundo de 1986 no México. Suponho que vai ser espetacular. Quero muito. Eu sei que o avião vai passar primeiro pela Argentina e depois irá para o Catar. É isso que sabemos. Obviamente não é um avião qualquer para nós, e muito menos para os fãs. E também nos parece que é uma experiência que pode ser muito boa. O avião de Maradona de 10 lugares é decorado com as cores da bandeira argentina e traz nas laterais a imagem de Diego beijando a taça da Copa do Mundo. O interior da aeronave é totalmente decorado com itens ligados a Maradona e equipado com um sistema que permite interagir com a voz e a imagem do jogador que morreu em 2020. Não apenas fez as pessoas que não estavam em campo felizes, mas a nós também. Éramos companheiros de equipe e gostávamos muito dele. Essa Copa está em todas as nossas conversas. A iniciativa pertence à empresa Give and Get, cujo diretor executivo explicou que numa primeira fase o avião só fará voos privados dentro da Argentina, mas o plano é levá-lo a todos os lugares que foram emblemáticos na vida de Maradona, como México, Nápoles e Dubai. Segundo a empresa, o avião voará para o Catar para a Copa do Mundo e depois será leiloado para apoiar uma ONG. Muito bacana essa exposição, hein? Bacana mesmo. Os apaixonados por futebol vão adorar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.